Olá, queridos irmãos, é um prazer estar aqui com vocês para estudar um pouco mais da Palavra de Deus em mais um Lições para a Vida Cristã. Essa semana temos a oportunidade de estar começando uma nova lição, A lição desse semestre, que tem por título Parábola de Jesus. Nós vamos estudar um pouco nesse semestre sobre as parábolas de Jesus, algumas das parábolas de Jesus, ou quase todas. E na primeira lição, nós vamos entender um pouco sobre o que é parábola, Antes de nós começarmos esse estudo, vamos fazer uma oração. Grandioso Deus e Pai que está no céu, nos encontramos na sua presença neste momento, Pai querido, para te agradecer por todas as bênçãos, para te pedir que o seu Santo Espírito possa estar conosco aqui no estudo dessa lição, que nós possamos compreender a sua palavra e também aprender a cada dia, dirigidos pelo Espírito Santo, e que todos aqueles que forem escutar essas palavras possam também guardar em seu coração e fazer proveito em sua vida diária. Amém. Pedimos essas bênçãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos começar agora com as apresentações. É um prazer receber novamente aqui a nossa irmã Raquel. Olá, é um prazer estar aqui novamente. É com muita alegria que nós viemos aqui para estudar a Palavra de Deus e compartilhar com os irmãos. Também agradeço a participação do nosso pastor Valdemir. Eu também fico muito feliz por estar com nossos irmãos e companheiros, para estudarmos e tentarmos ampliar um pouco mais o entendimento dessa lição. E também agradecer, a presença do nosso pastor Clodoaldo. Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Feliz de estar novamente de volta aqui, para estudar a lição, estudar a palavra de Deus, e que Deus possa nos abençoar. Amém. Essa oportunidade, como eu havia dito antes, nós estamos começando mais uma lição. Se você tiver interesse em adquirir a nossa lição, entre em contato conosco. O editor vai deixar o telefone aqui embaixo, Vocês vão estar falando com o pastor Valdemir ou com a Michele, que cuida dessa parte da lição lá. E entre em contato com eles, peça para eles que nós vamos estar enviando a lição até vocês. Inclusive, já tem algumas pessoas entrando em contato pedindo a lição. A gente pediria só um pouquinho de paciência, que nós estamos com uma carga de compromissos, mas nós vamos estar enviando a lição a todos que pediram. Está com uma demanda um pouco... Demanda meio puxada. Meio puxada, mas chega. O título da lição dessa semana vem dizendo assim: Porquê das parábolas de Jesus? E o verso áureo: Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, porque o coração desse povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos e fechou os olhos. A gente vê aqui que o profeta Isaías já tinha profetizado, que o Messias falaria em parábolas. E aqui apresenta, no decorrer da lição a gente vai ver isso, um dos motivos de por que falar em parábolas. Mas eu queria abrir dizendo assim que Jesus falou em parábolas por vários motivos. Um deles foi que, naquela época, os judeus eles tinham tantas regras, tantas leis, tantas normas, que eles perderam de vista o verdadeiro caráter de Deus. A gente sabe que Deus é amor, mas também é justiça. Existe um equilíbrio na justiça e o amor se encontrarem e se beijarem. Então, eles perderam essa essência do verdadeiro caráter de Deus, como muitos cristãos hoje também perderam a verdadeira forma do caráter de Deus. Uns colocam ele muito como justiça, outros colocam muito ele como só amor, amor, amor. Então, houve uma perda. E Jesus falou em parábola porque ele trouxe lições da natureza para mostrar o verdadeiro caráter de Deus. Esse foi um dos motivos. Interessante que a natureza nos revela Deus, mas ali, naquele momento, que a natureza ocultava Deus. Mas não é que a natureza ocultava, a forma deles ver estava tão distante que eles não conseguiam discernir Deus na natureza. E aí Jesus, através das parábolas, foi revelando que Deus estava em tudo na natureza. Como Criador, a natureza nos fala de Deus. E a gente vê aqui que o próprio texto fala, E o coração deles estava endurecido. Então é por isso que ele falava em parábolas, porque aquele coração tinha que ser despertado, para Deus Criador e o Deus da natureza. O que acontece é que, às vezes, a pessoa forma conceitos, mesmo hoje, Ela forma conceitos errados acerca de Deus, e para quebrar esse conceito tem que ter muita sabedoria. E Jesus usava as parábolas justamente para quebrar os conceitos, da pessoa não conseguir enxergar a realidade. Principalmente o fato da misericórdia, do amor, ali naquela época, não conseguia ver isso. Então eles tinham conceitos errados e aquilo travava a mente deles. E Jesus, com um exemplo da natureza, foi quebrando
esses conceitos. O que muitas vezes nós temos que fazer hoje, nós temos que aprender. O que acontece é que muitas vezes a gente tira da natureza só lições ruins. Né? Usa a natureza para dar exemplos ruins. Um fruto nunca cai longe da árvore, né? Um conceito muito dito. Então, assim, mas a natureza ela é muito ampla, numa simples rosa, num simples pé de fruta, você tira muitas lições do caráter e do amor de Deus. E é interessante que, naquela época como hoje, essa maneira de olhar foi invertida. Então, tudo que se olha na natureza se tira comparações para outras coisas, e não da criação, de um poder criador, que não teria como a natureza existir e tudo funcionar tão perfeitamente sem um criador. E quando a gente vê ali o relato, né, Jesus falando em parábolas, a gente às vezes pensa assim, que Jesus ele usou uma nova forma de falar, mas não era. A Bíblia no Velho Testamento também falava em algumas parábolas, né? Tinha algumas parábolas ali no Velho Testamento. Parábola de Jotão. Isso, vai ter com a formiga ou preguiçoso, né? Isso. Então, daí são ensinamentos da natureza, já tinha isso. Mas Jesus vem novamente ensinando essas parábolas para despertar o coração deles, que estava endurecido. É como aqui diz, nos dias de Cristo, essas lições tinham sido perdidas de vista. Eles não olhavam mais dessa forma, né? O ângulo tinha invertido e agora Jesus começa a trazer eles novamente. E Jesus vai contando parábolas de uma forma que mesmo aqueles que não entenderam no momento, depois quando olhar, nossa, ele falou isso. Então aquilo ficava na mente, por quê? Porque Jesus falou de tudo relacionado ao cotidiano deles. Eles iam estar sempre com aquelas parábolas em mente. Interessante, né? Como foi dito, se Jesus trouxesse uma mensagem direta para eles, eles rejeitariam, porque estava com o coração endurecido. Se falar assim, ó, vocês não ajudam o necessitado, ou vocês precisam fazer isso, eles teriam rejeitado. Então Jesus falava através de parábola para eles pensar e refletir no que eles estavam fazendo. E aí está uma grande lição para nós aprendermos também, quando nós vamos falar com alguém. Muitas vezes, você falando de uma forma indireta, mas não jogando indireta como as pessoas falam, né? Contando alguma coisa, algum fato ou alguma história, faz com que a pessoa entenda. E é assim que Jesus fazia. Ele contava aquelas parábolas, que eram histórias, e às vezes aquelas pessoas, ou muito endurecido, mesmo na mente, né? Que não conseguia nem prestar atenção, não tinha interesse nas coisas espirituais, gostavam de ouvir história. Até hoje é assim. As pessoas gostam de ouvir histórias. E quando vai contar essas experiências ou alguma ilustração, que é no caso de Jesus, as histórias deles eram ilustrativas, por isso que é parábolas, né? Nessas ilustrações é uma história. A pessoa fica prestando atenção na história, depois ele vai para casa, fica pensando, nossa, tem sentido. Então era isso que Jesus fazia. Tornava interessante a mensagem, de uma forma que os discípulos ficavam intrigados, né? Por que o Senhor fala por parábolas? Porque ouvindo, eles não ouvem, não entendem. Mas muitos daqueles que não entenderam ali no momento, depois entendiam, porque o trabalho do Espírito Santo ia fazendo eles lembrar e ficar atento a cada detalhe da instrução. Aí um dos motivos, né? Fazer a pessoa pensar, né? É interessante que tem uma experiência de um pastor, nos nossos dias agora, que ele foi para o púlpito, numa igreja cheia, ele foi para o púlpito, levou uma baciazinha, alguns aparelhos de barbear, e começou a fazer a barba lá na frente. E ele fez a barba, e todo mundo esperando, achando que doidura é essa, né? Fez toda a barba, acabou, se enxugou, lavou, encerrou o culto e foi embora. E aí o pessoal então passou a semana inteira discutindo o que ele quis dizer com aquilo, qual foi a mensagem que ele trouxe. E aí uns diziam, não, a barba é para tirar os defeitos da igreja, o problema, temos que limpar a igreja. E eles ficaram discutindo 500, né? Foram achando 500 motivos do que ele queria representar com aquilo. E aí quando chegou no outro culto, ele fez uma pregação normal, e o pessoal, quando terminou a pregação, falou, mas não, e a barba? A gente quer saber só da barba. Ele falou, a barba? A barba é assim, vocês realmente discutiram a semana inteira sobre minha barba. A lição é que se vocês discutissem todo o sermão meu a semana inteira, a igreja ia avançar muito. Então, a lição que ele quis passar é essa. Discutam, como vocês discutiram a minha barba, discutam todos os temas apresentados. Né? Porque às vezes a pessoa vai na igreja, ouve uma mensagem, volta para casa e nem lembra o que o pastor falou mais. E na verdade, uma palavra para poder, né? Quando você faz uma coisa diferente, você chama atenção, que era o que Jesus fazia. E muitas pessoas não aceitam. Mudou qualquer coisinha, eles, não, mas não é assim, não
Mas exatamente isso chamou atenção. E aí vira aquele bochicho, né? Como foi o caso da barba. E é interessante, quando Deus ilumina uma pessoa para fazer uma coisa diferente, que desperte, ao invés de nós reprovarmos, devemos aprovar. E você vê que as parábolas de Jesus, elas são simples, né? Que atraem a atenção do simples, e elas são tão profundas que levam os sábios a estudar, a meditar, né? O mais interessante de tudo é que Jesus ele não usava coisas exorbitantes para falar da parábola. Ele usava coisas do dia a dia, cotidiano. Né? O que melhor para fazer as pessoas refletir do que as coisas cotidianas e do dia a dia? Com certeza, usa a palavra da figueira, né? Então, usa exemplos simples, aquilo que realmente estava ao alcance do povo que estava assistindo ali, para fazer eles pensar nas coisas eternas. E cada um que ouvia a parábola saía meditando exatamente o que ele quis dizer com isso, né? E isso abria a mente da pessoa para entender. Era tão profundo porque, para aqueles que eram mais cultos, eles entendiam uma mensagem mais profunda. E para aqueles que eram simples, eles entendiam de forma simples. Mas todos eram atingidos. Né? Ele não pregava uma coisa que só os cultos iam entender, ou uma coisa que ia ser tão simples que ia ser entediante para os outros. Não, todos saíam satisfeitos. E com alguma coisa para ficar refletindo depois, né? Fala que ninguém se sentia negligenciado. Todos faziam parte na parábola dele. E a gente tem que destacar também uma questão importante no dizer de Jesus em parábolas, porque se ele falasse diretamente com os doutores da lei, os saduceus ali, né, os sacerdotes, se ele falasse diretamente, talvez ele seria mal interpretado, né, e poderia vir a perseguição sobre ele antes do tempo, né. Então, assim, ele falava em parábolas para que ele não falava direto e eles não podiam acusar ele de que ele estava falando alguma coisa contra o Sinédrio, ou contra eles, né. Não podia acusar ele, porque ele não falou diretamente com eles, mas deu a entender, né. Então, por isso, às vezes, ele não falava em parábolas para isso, para não dar motivo para eles acusarem ele antes do tempo. Quanta sabedoria, né? Então, quanta sabedoria para nós, quanto ensinamento, para a gente também ter sabedoria de fazer o trabalho com as pessoas de uma maneira para não atrair perseguição antes do tempo. Quando você fala em parábola, você toca fundo, por exemplo, no pecado da pessoa, sem magoar a pessoa. Uhum. Então, ele falava da parábola, ele mexia com os sentimentos, né? Que eles estavam negligenciando o amor, estavam negligenciando a misericórdia, né? Ele mexia lá nos sentimentos, mas sem machucar as pessoas. A pessoa realmente saía pensando, nunca ninguém falou como ele, né? Ninguém deu falou a repreensão, deu a advertência, deu a mensagem sem machucar. Né? E a gente tem uma experiência no Velho Testamento ali, de uma parábola, né, que o rei Davi escutou, né? Foi uma parábola para ele, uma parábola dura para ele ali, mas que não atingiu, não humilhou ele, né? Não atingiu o rei ali, mas ele entendeu que era para ele aquela parábola. E Jesus fazia a mesma coisa, dessa forma. Interessante que Jesus usava a natureza, porque como foi dito no começo, né, a natureza é o que revela o caráter de Deus. Nós hoje que vivemos na cidade, muitos de nós, né, não todos, mas muitos de nós que vivemos na cidade, esquecemos muitas vezes ou não temos como contemplar a natureza de Deus. E Jesus trazia o olhar para a natureza justamente por isso. Porque ele sabia que ao contemplar a natureza, nós contemplaríamos o caráter de Deus. Como é diferente a vida no campo e a vida na cidade, né? Você mostrar para o seu filho um prédio, falar assim, ó, aquele prédio lá, tá vendo? Foi o homem que construiu. Agora no campo você diz, tá vendo aquela flor, aquela fruta? Então, foi Papai do Céu que mandou a chuva, veio, cresceu. É muito distinto essa vida e Jesus, em toda a sua sabedoria, sempre puxou para a natureza. Na cidade a gente contempla, né? Como o irmão Júnior disse, a gente contempla as obras do homem, né? Contempla o prédio, casa, a gente contempla o quê? As obras do arquiteto, do engenheiro, né? Deseja isso, do construtor. Eu quero uma casa. Agora, no campo, a gente contempla as obras da mão de Deus, né? Foi Deus quem deu a chuva, foi Deus quem fez crescer, foi Deus quem regou, né? Foi Deus quem deu o sol. Contempla o sol, a chuva, as coisas da natureza, todas as coisas da natureza, né? E aí é para isso que Jesus queria atrair a mente deles, ao Deus da natureza, o Deus criador da natureza. Vamos colocar assim, né? No campo você tem, na sua visão, 99%, 99 por 95, né? Por aí. Quase total aquilo que Deus criou. E na cidade tem natureza? Tem, mas o que você vê quase total é obra dos homens. Mas deixa eu só contar uma experiência. Uma vez eu estava no Brás. O Brás, naquelas calçadas do Brás, que as ruas principais, deve passar quase 1 milhão de pessoas por hora. Né? Ele é muita gente mesmo. E um dia eu estava lá, olhando toda aquela multidão,
e aqueles prédios feios, Brás, né, velho, antigo, uma coisa feia, um lugar sujo, um lugar com muita movimentação de gente. E eu olhando aquilo, e você vê, as pessoas nem lembram que Deus existe, né? Correria, aquele corre-corre, de vez em quando grita a polícia, porque a polícia vem pegar as pessoas que vêm, os camelô, e os camelô saem correndo, é aquela agitação mesmo. E eu andando e pensando sobre isso, falei, gente, mas quanta gente, né, para levar o evangelho ainda. E aí andando, eu olhei na calçada, uma calçada super movimentada, de concreto dessa grossura, a calçada trincou e saiu uma rosinha. Aquelas rosinhas de florzinha branca, né? E eu olhei para aquela florzinha e falei, gente, como é o caráter de Deus, né? No meio dessa selva de pedra, dessas pessoas que não estão nem pensando em nada, né? Uma correria da vida, a florzinha nasceu sozinha lá, colocou suas pétalas para fora, né? E eu falei, olha só, né? O homem não pode conter, né, o amor de Deus. Então, mesmo na cidade dá para ver, mas realmente a visão da natureza, de árvore, de relva, né? No campo, na cidade não tem relva, né? Só tem uma árvore, aqui outra árvore ali. Então, assim, a visão é muito grande, não é à toa que Deus pede para te voltar, né, pro campo. Eu achei interessante também que no campo a pessoa aprende a ser mais grata, porque você depende diretamente de Deus, né? Eu sempre, quando eu falo assim do campo, eu me lembro do meu neto, né? Lá no Pará a gente planta muito, e aí quando nasce, ele vem, mas ele fica feliz e fala, vovó abençoou, abençoou, o papai do céu abençoou. A mesma coisa quando frutifica. Quando ele vê os primeiros frutos, mais ele fica muito feliz e me chama para ver. Olha aqui, olha, tem fruto, Deus abençoou. Então o coração se volta para Deus. E quando você vem com ele para a cidade e ele vai comprar as frutas no supermercado, eu nunca vi ele lembrar que é Deus que abençoou para chegar ali. Porque ali não faz lembrar de Deus. Ali é tudo do homem, o preço tá caro, ali tá barato, essas coisas, é diferente. E no sítio se volta para Deus. É por isso que Jesus sempre puxava a mente das pessoas, né, dos ouvintes, para as parábolas através da natureza. Porque as parábolas mostram algo que nós já conhecemos também, né? É comparativo de algo que nós conhecemos, que é o sábado. É para mostrar um memorial da criação, para mostrar Deus, a nossa dependência de Deus, né? A correlação entre parábolas e sábado é muito grande. E a lição vem dizendo para nós isso, né? Exatamente. O sábado é o memorial da criação de Deus, né? Porque ali no mandamento do sábado a gente vê quem é o Deus criador de todas as coisas, né? Quem é o nosso Deus? O nosso Deus é o Deus criador, que criou tudo, criou o céu, a terra, o mar, tudo que neles há, e toda a natureza, todos os animais, é o Deus criador. E o intuito do sábado é voltar a nossa mente para o Criador, né? Que ele criou todas as coisas e criou também um dia para nós descansarmos. E a parábola também é para voltar a nossa mente às coisas da natureza, ao Deus Criador. E quando a gente fala em parábolas, Jesus usou os exemplos da natureza, não só as plantas, mas Jesus usou também os animais, né? Ele fala ali da ovelha perdida, né? Usou os animais. Então, quando a gente está no campo, a gente também tira conhecimento de como os animais agem, né? Da ação dos animais, o que Deus deu para os animais, né? As galinhas na hora que dorme, né? A hora que acorda, né? Então ensina para nós isso, que tem que dormir cedo, acordar cedo, né? Então é muitos ensinamentos que nós aprendemos também, não só das plantas, do sol, da lua, da chuva, das coisas da natureza, mas dos animais também, que andam em perfeita harmonia com aquilo que Deus delineou para eles, né? E da vida cotidiana também, de acontecimentos da vida cotidiana, ele conta algumas parábolas, é tudo para assim, primeiro para abrir a mente do povo, fazer o povo pensar. Segundo, que algumas pessoas tinham o coração muito fechado, essas pessoas não entendiam, foi um verso, né? A vocês é dado a conhecer, a eles não, porque eles vendo não veem. Então, pessoas que têm o coração fechado, que não querem entender, elas não entendiam nada do que Jesus estava falando, elas vinham vazio e voltavam vazio, né? Enquanto que aqueles que estavam com o coração aberto, recebiam uma carga de mensagem, né? E voltavam felizes para casa dizendo aquelas palavras. Nunca vimos alguém que falou como ele. Então, parábola nada mais é do que histórias contadas para atingir o coração, para mostrar o erro, para mostrar o pecado de cada um e de todos, né? De uma forma que não vá machucar, de uma forma que não vá deixar com raiva, de uma forma sábia, para mostrar Deus através da natureza, ou para mostrar o amor de Deus através de uma ajuda ao próximo, de um trabalho cotidiano. E fazer pensar em Deus o tempo todo, porque é nos cotidianos. Parábolas parábola ele usa
símbolos, né, usa ilustrações. Então ele usa ilustrações reais para as pessoas entenderem o que ele quer dizer. Né? Então todo pregador devia aprender, né, com o mestre dos mestres, que é Jesus, e usar esse método também, né, para as pessoas entenderem melhor, usar essas comparações, para as pessoas entenderem o que Deus quer dizer para ela, como Deus quer abrir o coração dela, a mente delas, para entender que o Deus da natureza é um Deus não só de justiça, mas de amor. Não só de amor, mas de justiça também. Aí a dependência do pregador também em pedir sabedoria a Deus. Né? Sim. Porque se você não souber contar uma parábola, às vezes atingir o foco, você confunde o medo da pessoa. Né? Então o pregador pode ser eloquente, mas na hora de citar uma experiência, citar um exemplo, ele precisa da direção de Deus, para que ele faça aquilo que realmente tem que atingir o coração das pessoas. Senão ele tem uma visão, né? Ele tira uma essência, mas aquele outro que está escutando tira uma essência totalmente diferente, né? Porque Jesus, quando ele esteve aqui como homem, né, ele era totalmente homem, mas era dependente de Deus, né? Por isso nós encontramos várias vezes ele orando, né, estando orando, pedindo a Deus sabedoria, né, para como conduzir as palavras dele, como pregar, como levar a mensagem para atingir os corações das pessoas. Ele, sendo Deus, né, mas na forma de homem, ele pedia a Deus sempre ilustrações e sabedoria para passar a mensagem. Amém. Espero que todos os irmãos tenham entendido um pouco do que é parábola, né? Porque, como eu disse, nós vamos estar estudando sobre as parábolas de Jesus nessa lição, 6 meses sobre as parábolas de Jesus. Os irmãos possam ter entendido o que é. E espero vocês nos próximos vídeos para aprender um pouco sobre as parábolas de Jesus. Eu gostaria de mandar um abraço para minha esposa, né? Desde já, ela não pôde vir hoje aqui conosco, que eu queria mandar um abraço para ela e que Deus possa abençoar ela. Quer mandar um abraço para alguém, professor Rodrigo? Irmão Reinaldo? Mandar um abraço para o irmão Reinaldo, para sua esposa Aline, né? Ele deixou lá nos comentários do vídeo que queria um abraço também, então mandar um abraço para o nosso irmão Rei. E para não esquecer de ninguém, todos que nos acompanham, né? Todos que têm nos acompanhado do trabalho, peço que vocês estejam orando por esse ministério, por esse trabalho, para que continue se desenvolvendo. A gente está no campo e cada de vez em quando a gente vê pessoas assim que a gente não conhece, ou que falam, olha, eu estou assistindo, né? Então, assim, bonito. É muito importante, porque o carinho de vocês, né, é o que motiva a gente a continuar. Deus possa abençoar a todos. Amém. Quer deixar um abraço especial para alguém? Eu queria deixar a todos, né, como o pastor Valdemir disse, mas eu queria mandar um abraço especial para o povo lá, né, para nossos irmãos lá do Pará. Né? Um abraço especial para todos lá do Pará. Eles nos acompanham também, né? Que Deus possa abençoar a todos lá. Irmã Raquel? Esperando, sei lá, né? Estão esperando, ansiosos, né? Eu também estou ansioso para reencontrá-los. Eu envio um abraço especial também para os irmãos do Pará e para todos os irmãos e para todas as pessoas que nos acompanham. Se puder curtir, compartilhar, comentar, ajuda bastante o nosso trabalho, nos dá ânimo. E também queria deixar um convite para todos os irmãos. Nós vamos ter um congresso lá em Martinópolis, né? Isso. Dia 20, 21 e 22 Isso. de junho, né? Vamos ter um congresso então dia 20, 21 e 22 de junho. Estão todos convidados. Qualquer dúvida ou qualquer outras informações, entre em contato conosco também, que nós vamos estar esclarecendo. Mas estão todos convidados. Espero vocês, agradeço todos aqui que estão participando, né? E espero vocês por mais Lições da Vida Cristã na próxima semana.